Arcanjo Anael. Complementação das mensagens de Uriel e Miguel. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas. Eu intervenho, neste dia, como embaixador do conclave arcangélico. Eu intervirei, em um segundo momento mais pessoal, com relação a seus questionamentos, se houver. Em primeiro lugar, queiram acolher minha paz, minha irradiação e minha presença como eu os acolho, vocês, aqui e em outros lugares. Na continuação do que foi dado pelo Arcanjo Miguel, e pelo Arcanjo Uriel, eu venho especificar certo número de elementos, mais humanos, digamos assim, relativos ao período que vocês atravessaram durante o seu mês de dezembro e o período que vocês têm atravessado durante este ano. Como o Arcanjo Uriel lhes disse, uma passagem e uma reversão ocorreram durante o mês de dezembro, correspondendo à reversão e à passagem da boca, esta abertura conduzindo-os ao seu céu e à sua eternidade. Esse processo se estende, doravante e agora, sobre um elemento que eu denominarei convergência, convergência de sentidos, convergência de comportamentos, convergência de eventos sobre a Terra como no céu, levando-os a penetrar ainda mais à frente o mecanismo de coincidências celestes e terrestres, correspondendo, na totalidade, ao conjunto dos eventos anunciados por nós mesmos, arcanjos, pelo conjunto dos 24 anciãos, correspondendo à sua transformação final levando-os e conduzindo-os a viver a sua eternidade. Vários de vocês, sobre esta terra, começam a experimentar mecanismos vibratórios e de consciência cada vez mais intensos, cada vez mais prolongados, tanto em seus dias como em suas noites, conduzindo-os, literalmente, a passar de um estado a outro, de um corpo de manifestação a outro. Mesmo se, para vários de vocês, vocês não têm ainda consciência, em totalidade, desse novo corpo ou corpo de eternidade, vocês percebem, mesmo com sua consciência fragmentada, os momentos e os instantes em que vocês passam neste estado de consciência que não tem nada mais a ver com a consciência que era sua habitualmente. E isso, bem além de seus processos meditativos, porque vocês estão submetidos, desde algumas semanas, a um bombardeamento de vibrações e de luz como jamais a Terra e vocês mesmos experimentaram. Obviamente, existem retransmissões da luz da fonte produzidas pelo seu Sol e por um conjunto de processos astronômicos e astroquímicos bem reais, concretos e observáveis. Cabe a vocês buscá-las, se lhes interessarem. Mas o mais importante é, evidentemente e como sempre, o que vocês vivem em meio à sua consciência. Os modos do seu funcionamento se tornam incomuns. O seu raciocínio lógico usual, mental, já não é tão usual. Há, realmente, pelo fato da abertura da boca, uma modificação alquímica e profunda do seu estado vibratório e da consciência expressando-se por grande número de novas vibrações, grande número de novas manifestações em meio ao seu corpo, em meio ao seu físico como em meio ao seu corpo sutil. Isso pode se refletir por uma percepção nova vibratória e também por uma modificação dos seus modos de funcionamento habituais, que isso diga a respeito às suas relações interpessoais, que isso diga a respeito às suas relações afetivas ou ainda à sua maneira de apreender e de ver o mundo tal qual ele foi até agora. Tudo isso é perfeitamente normal e lógico e resulta, de um lado, do derrame cada vez mais crescente da luz e, ao mesmo tempo, da sua resposta cada vez mais adequada à luz. É claro, vários seres humanos não percebem ainda essas manifestações vibratórias, porque, não estando abertos ao nível das três lareiras, negam, como sempre, o que acontece e apenas poderão entrar em resistência cada vez mais importante ao processo vibratório em curso. Tenham em mente que somente importa o seu estado interior, porque é deste estado vibratório interior que irá suceder a sua capacidade para abandono cada vez maior à transformação alquímica da luz que ocorre atualmente. Uma etapa importante foi passada, para aqueles que a completaram, durante o mês de dezembro, tendo permitido-lhes, através de alguns desgastes, presentes no seu corpo como em suas relações, alcançarem um estado de liberdade e de liberação ainda maior, preparando-os de novo com mais luz, mais verdade e mais autenticidade.
O que vocês vivem atualmente vai se acelerar e se amplificar cada dia mais. Para alguns de vocês, isso poderá mesmo impedi-los de realizar aquilo que vocês chamam de suas tarefas cotidianas. A luz é, para estes, a esse preço. A luz os quer inteiramente e na totalidade. Isso são a sua promessa e o juramento que vocês o fizeram, um ao outro. Vocês, como consciência livre de semente de estrela e a fonte. Então, a luz é inteligência, isso vocês o sabem, e ela age em vocês a fim de abrir sempre mais o canal das suas próprias recepções de luz, os canais do seu próprio acesso à sua eternidade, permitindo-lhes, sempre mais, se aproximarem do infinito e da verdade. Algumas das suas circunstâncias de vida estão às vezes para mudar. Lembrem-se também de que todas essas mudanças que acontecem sob a influência da luz ocorrem sempre sob a influência da facilidade que a luz, mesmo se ela pode desencadear processo de transformação alquímica no seu corpo, no desenrolar da vida de vocês, ela deve se acompanhar de uma facilidade, de uma evidência, de uma sincronia em que tudo se harmoniza, se encaixa e acontece com paz. Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, aprendam a reconhecer o estado de paz interior que está em vocês no momento em que vocês se abandonam à luz. Alguns de vocês foram muito bem-sucedidos, apesar das dificuldades, em se abandonar à luz. Outros de seus irmãos e de suas irmãs não tiveram as capacidades vibratórias e de lucidez para viver este abandono. Isso é assim. Entretanto a luz, na sua graça, permitirá sempre, mesmo se as escolhas estiverem feitas, um passo atrás, mas tornar-se-á cada vez mais difícil, cada vez mais duro para alcançar e para manter isso. Retenha que o mais importante é a sua paz interior, o seu estado de estabilidade. Vários de vocês experimentam estados de desprendimento, enquanto presentes, lúcidos e conscientes, mas o desprendimento de tudo que não é a luz, de tudo que não é importante, de tudo que não é facilidade, alegria e, principalmente, paz. Vão o máximo possível para a sua paz, vão o máximo possível para o que é evidência. Nada deve preocupá-los. A inteligência da luz irá agir e abastecer tudo o que for necessário, em vocês e para vocês, para completar o seu destino, a sua destinação. O período é propício, agora, para se estabelecerem cada vez mais profundamente no coração, na vibração e no fogo do amor. O conjunto de vibrações que lhes percorrem, onde quer que estejam situadas em vocês, vai se acelerar como eu disse, buscando um sentimento de plenitude, de fogo, de intensidade, até agora jamais obtido sobre esta terra, mesmo pelos maiores neófitos e pelos maiores mestres. A dimensão da sua eternidade, a dimensão do seu estado de semente de estrela irá emergir, cada vez mais claramente, gradualmente e à medida dos instantes, dos dias, das semanas e dos meses que vão passar. Lembrem-se de que, sempre, o que vocês observam no exterior como manifestação de não-luz é apenas a expulsão de sombras necessária para o estabelecimento completo do reino da luz em meio à nova dimensão. Nada a lamentar, nada a temer porque tudo é evidência, porque tudo é luz, se vocês mesmos se tornarem esta luz. Vocês são a luz do mundo, como lhes disse Cristo. Nada mais deve impedi-los de concretizá-la, de manifestá-la e, sobretudo, de vivê-la, de expressá-la e de deixá-la emanar de vocês. É nesta condição que vocês viverão as transformações atuais da Terra e as suas, que vocês levarão a seu termo, para seu maior proveito, para sua maior alegria e para sua maior paz. Os momentos que se sucedem sobre esta Terra vão ver certo número de mecanismos celestes, astronômicos e ligados aos seus irmãos galácticos cada vez mais onipresentes no seu mundo. Em breve vocês mesmos não poderão mais se esconder de si próprios. A luz é transparência e vocês se tornam, vocês mesmos, transparência. Nada do que fez o seu ego e que podia ser escondido sob falha, no interior de vocês mesmos, ocultado do resto do mundo, não poderá sê-lo.
Não se esqueçam de que vocês se tornam transparentes uns aos outros e que não há necessidade de palavras para ver a verdade, porque aquele que está na verdade vê necessariamente a verdade do outro, o que ele diz, o que ele pensa e o que ele faz. Obviamente, isso pode levar a certas confrontações, mas essas confrontações não são um combate, mas sim o resultado do estabelecimento da luz, a fim de que esta resplandeça e brilhe no seu mundo. Como lhes foi dito, Cristo está presente em seu éter. Ele está também presente no seu coração e se revela, hoje, em sua majestade, em sua potência e em sua verdade. A espada de Miguel é então aquela que interrompe o que deve ser interrompido em vocês, no interior de vocês, como no exterior de vocês. Da sua capacidade para adaptação, da sua capacidade para abandono, da sua capacidade para alegria, resulta o bom desenrolar do que está em operação, hoje, nesse momento e para as semanas e os meses a seguirem. O conjunto do conclave arcangélico, o conjunto da confederação intergaláctica e dos seres que foram humanos como vocês e que permanecem perto de vocês para acompanhá-los, estão mais do que nunca em vocês e com vocês. Peçam e vocês receberão, se isso estiver de acordo com a manifestação da luz. Vocês se tornam luz. É a palavra mestre do que corresponde ao que vocês vivem atualmente. As lutas interiores, as vibrações interiores ou as dores residuais que possam existir, são apenas a expressão da eliminação do que se opõe, em vocês como no exterior de vocês, ao estabelecimento do reino da luz. É a mesma coisa na sociedade. É o mesmo nos países, é o mesmo no mundo, na sua totalidade. Eu entendo por mundo o conjunto do seu sistema solar. Aproveitem os momentos em que a luz desce, além dos seus espaços de meditação, para receber o máximo de partículas adamantinas, o máximo de radiações do ultravioleta e de diferentes irradiações cósmicas que começam a chegar para vocês porque não estão sendo mais freadas pela magnetosfera que se tornou, agora, totalmente permeável às irradiações cósmicas, às influências celestes e às influências galácticas. Isso é o que acontece em vocês, hoje mesmo. Vocês estão, portanto, convidados, eu diria, a um banquete celeste, aquele em que vocês são nutridos, literalmente, pela luz. Certamente, em meio a esta luz que se revela em vocês e que se ilumina cada vez mais, várias coisas que lhes pareciam, antigamente, importantes, vão parecer-lhes cada vez mais insignificantes e absolutamente mais dignas de interesse. O único interesse tornar-se-á a luz. Esta irá se tornar cada vez mais evidente e irá se instalar cada vez mais como uma evidência a cada momento. Eis as poucas palavras que eu tinha para dizer-lhes para completar o que havia dito o arcanjo Uriel e o arcanjo Miguel durante a sua última vinda. Se existirem em vocês, em relação a isso, e somente em relação a isso, questionamentos, eu ficarei feliz de ali colocar um esclarecimento complementar. Então, eu os escuto. Pergunta: seres que participam da ascensão da Terra nesse momento poderiam acompanhar depois o movimento ascensional de outras dimensões dissociadas? Bem-amado, cada consciência redescobrindo sua dimensão de semente de estrela, e vivendo-a e realizando-a, é livre de participar no plano que ele deseja. O plano da alma se dissolve, o plano do espírito se revela na totalidade. A dimensão de eternidade de semente de estrela não implica em qualquer obrigação do que quer que seja. Alguns seres poderão, se tal for seu desejo, em função de seu estado vibratório, ajudar outros universos dissociados a ir para a sua unidade. Mas compreendam bem que a maioria dos seres humanos atualmente encarnados, e em particular os adultos, hoje, vivendo este final de ciclo, está aí desde tempos imemoriais em encarnação e, evidentemente, estas consciências, eu duvido muito que elas tenham desejo de se reconectar com mundos dissociados, mas, bem mais, de retornar em sua morada de origem, sua dimensão de origem e seu sistema solar de origem. Pergunta: porque as eliminações vivenciadas ultimamente acontecem na dor? Bem-amada, há duas formas de eliminação no período que vem transcorrendo.
A eliminação ao nível do corpo físico é um mal menor, significando a passagem para a abertura da boca e, portanto, o que eu denominaria um teste de sucesso. Outros vivenciaram isso em planos mais psicológicos, emocionais, mental, de rebelião, de confronto. Isso é um teste fracassado. A eliminação ao nível do corpo que correspondeu, para alguns de vocês, a diversos sofrimentos, foi, eu repito, um mal menor. Era inevitável que as últimas sombras surgissem. Não havia outro meio do que sair ao nível do corpo, o que corresponde a uma eliminação e não a uma cristalização. Ou então de aparecer ao nível da consciência e, então, naquele momento, isso foi uma cristalização e uma não resolução. Pergunta: como distinguir o que releva de uma eliminação ou de uma cristalização? O que se extingue no nível do corpo é uma eliminação. O que acontece na consciência, ou seja, pelo emocional e pelo mental, que são as retransmissões da consciência, é uma cristalização. Pergunta: como acompanhar as eliminações passando pelo corpo sem perturbar o funcionamento das três lareiras? A primeira resposta é, evidentemente, o abandono à luz. A segunda é acolher este sofrimento deixando ele próprio se expelir. Ele não denota necessariamente combate. Ele pode às vezes recorrer a remédios, quaisquer que sejam. Quem quer que seja, deve estar lúcido sobre a realidade desses dois processos, eliminação ou cristalização. Mas isso tem essencialmente correspondido ao período que, para a maioria de vocês, termina nesta Terra. Outros têm talvez ainda resíduos desses processos. Retenham igualmente que há também processos vibratórios que, algumas vezes, podem ser excessivamente constrangedores, ao nível do que eu denominaria suas novas estruturas, isto é, seus novos corpos, fazendo com que as percepções vibratórias se acentuem e se acelerem, que isso seja o nível da coroa radiante da cabeça, da coroa radiante do coração ou ainda do triângulo sagrado, sacro. Pergunta: o que devia ser eliminado foi em dezembro e janeiro ou haverá outras etapas? Meus bem-amados, esta etapa lhes foi anunciada por alguns anciãos, parece-me. Não haverá outra etapa, exceto as que se baseiam em vocês mesmos e não em um processo coletivo planetário. Pergunta: poderia desenvolver sobre a abertura da boca, a reversão? Bem-amada, o que foi denominado a abertura da boca é um rito iniciático de passagem que foi dominado por algumas civilizações ditas tradicionais. Esse processo era perfeitamente conhecido no Egito. Ele permitia a liberação da alma e o retorno do espírito à sua esfera de origem. É exatamente isso que quis dizer o arcanjo Uriel. Eu os convido então a se informarem, ao invés de fazer um longo discurso sobre isso. O processo de abertura da boca corresponde, de fato, à ativação do 11º corpo e então a reversão final, permitindo a liberação definitiva, a fim de que o espírito reencontre a sua unidade e a sua liberdade. É isso que foi realizado para aqueles que completaram a passagem. Resta-lhes agora conscientizá-la, encarná-la e vivê-la. E vocês têm, para isso, a maior parte deste ano. É exatamente o que vocês vivem, a cada dia, agora, em diferentes momentos dos seus dias e das suas noites. Essas etapas vibratórias que fazem vocês não estar mais aí, estando presentes, mas estando, ao mesmo tempo, ainda, em outro espaço-tempo que é a eternidade. Esse processo, a Terra também o vive, nesse momento mesmo. As consciências de vida animais, vegetais e todas as consciências de vida em meio a esse sistema solar o vivem, nesse momento mesmo. Isso corresponde a processos de partida tais como vocês os observam e os observarão cada vez mais. Trata-se não de morte, mas se trata da partida para a liberdade, atualizando assim as palavras do comandante dos 24 anciãos. A lagarta torna-se borboleta. E isso é uma verdade. Vocês não podem manter a lagarta quando você se torna uma borboleta. Pergunta: por que tal raça de animal desaparece hoje ao invés de outra?
Bem-amada, aí também, trata-se de uma questão de afinidade vibratória correspondendo a emissões de frequência vindo de diferentes locais do que vocês chamam de cosmos, traduzindo-se por um impulso de partida para certas categorias de vegetais, de animais ou ainda de insetos, em breve de humanos. A afinidade vibratória é simplesmente a colocação em ressonância de certas características de algumas irradiações cósmicas, chegando até a Terra, agora, devido à quebra total da magnetosfera, traduzindo-se, portanto, por aqueles que captam este apelo da liberdade, a abandonar definitivamente a lagarta e a se tornar novamente borboleta. Da mesma maneira que a lagarta, a um dado momento, decide que chegou o momento de se tornar borboleta. Simplesmente, ou senão não é unicamente interior, mas também, sobretudo, tornar-se-á cada vez mais exterior, devido à impulsão das irradiações emitidas por diversas fontes sobre esta Terra. Pergunta: por que todos os animais de uma mesma categoria não partem a um mesmo tempo? Tudo depende do local onde se efetua esta impulsão. Ela não é, por ora, total à Terra, mas chega a certos locais que estão unicamente ligados à rotação da Terra, mas também à qualidade vibratória do território que é atingido. Existem, como vocês o sabem, continentes, placas tectônicas ou grupos de populações que são mais abertos vibratoriamente que outros, tanto com os humanos como com os animais. Toda a dificuldade, para os humanos, é aceitar que isso não é uma morte, no sentido em que vocês entendem em meio à sua consciência fragmentada, mas uma liberação real e total. O que a lagarta denomina morte, a borboleta denomina nascimento. Mas, definitivamente, não há morte, há liberação e conclusão de um processo. O que morre é um antigo, o que morre é um que está aprisionado. O que nasce é o que está livre. Pergunta: é o conclave arcangélico que decide o lugar do impacto vibratório e da população a que se refere? Bem-amada, nós podemos focalizar, como arcanjos, uma emissão de radiações, focalizando como atuar sobre um foco, a fim de que o território seja mais ou menos amplo, mas se trata, antes de tudo, de uma afinidade vibratória porque cada sol da Terra é portador de uma vibração específica. A vibração do seu país, a França, não tem nada a ver com a vibração do Brasil. Assim, portanto, a afinidade vibratória real, colocada em sintonia entre certas irradiações e certas partes desta Terra remetendo, assim, à frase: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Há consciências, do mesmo modo que há territórios, que estão, no momento, muito mais permeáveis do que outros à recepção da luz, na sua fase final. Pergunta: quem decide o momento da reversão final? Bem-amada, a partir do momento em que a sua estrutura física, aqui, nesse momento, em meio a esse corpo, aglomerar e acumular um número de partículas adamantinas suficiente, naquele momento, o processo ocorre espontaneamente. Isso não é então a consciência fragmentada que decide, isso não é, tampouco, a consciência do estado de ser que decide, mas, o desequilíbrio do acúmulo de partículas adamantinas em excesso em relação às partículas pesadas, densas e físicas que constituem um corpo em carbono, que decide isso. Quando a proporção de partículas adamantinas se tornar superior à de partículas em carbono, naquele momento, a mudança acontece. Pergunta: quais são os indicadores físicos dessa taxa de partículas adamantinas? É exatamente o que vocês vivem, o que eu descrevo. Cada dia, a cada dia um pouco mais, cada dia, a sua consciência experimenta momentos em que ela passa em um estado incomum, sem, no entanto, necessariamente passar, na totalidade, no estado de ser, no Sol, porque os corpos de estado de ser foram, todos eles, liberados do Sol. Eles estão agora na rota entre o Sol e a Terra. Cada corpo de estado de ser tem uma distância própria entre o Sol e a Terra que é em função, justamente, da sua capacidade para aglomerar as partículas adamantinas, elas mesmas em função da sua própria capacidade para abandono à luz.
Alguns veículos de estado de ser, vindos de dimensões diferentes, vão percorrer esta distância, que é mais, não uma distância, em termos métricos, mas uma distância, em termos de consciência, a uma velocidade diferente. É exatamente isso que vocês vivem, como eu havia descrito. Não é ainda tempo de definir os diferentes contextos que permitem a ascensão. O que eu posso dizer, simplesmente, da sua capacidade para absorção e para metabolização das partículas adamantinas, vai depender o modo ascensional que lhes é próprio. Sobre isso, parece-me, o comandante dos anciãos, nota, O.M. Ivanov, lhes falou longamente. Ele voltará, eu penso, em breve, nisso, um pouco mais detalhadamente, se o momento tiver chegado. Pergunta: pode nos dizer por que o comandante, nesse momento, não intervém? Bem-amada, da mesma maneira que vocês, humanos, sementes de estrelas nesse corpo, vocês têm vivenciado essa reversão. Da mesma maneira, os membros dos 24 anciãos, que foram, eu lhes recordo, humanos, têm necessidade, eles também, de um tempo de latência, permitindo-lhes viver o que vocês têm que viver, de maneira não autônoma, mas face a face. Pergunta: este período terminou? Ele termina. Isso foi anunciado pela própria Maria, parece-me, pouco depois de meados de dezembro e deve terminar no fim do seu mês de janeiro. Pergunta: o que é ainda importante para eliminar? Bem-amada, em função do que eu vim dizer, o mais importante é o abandono à luz. O ponto de vista não é aquele que deve se colocar aí onde está a sombra, mas de colocar na luz o que está na sombra. Mas, a partir do momento em que vocês deixam operar a luz em vocês, as sombras se eliminam necessariamente. Não me cabe atrair sua atenção sobre o que é sombra, mas, bem mais, sobre o que é luz. O ponto de vista que vocês devem adotar, e que vocês adotarão cada vez mais, é aquele da unidade e não mais da dualidade. Pergunta: há algumas semanas, eu senti muito fortemente o ponto de ancoragem do 11º corpo. Por que eu não sinto mais, hoje? Bem-amada, a vibração do 11º corpo beirando a boca termina a partir do momento em que a boca estiver aberta. Pergunta: eu chego a sentir subitamente uma impressão de balanço. Isso corresponde, completamente, à oscilação da Terra que está em curso. Isso seria uma mudança do eixo ou de polaridade. Eu bem falei de oscilação e não de mudança de polaridade, unicamente. Pergunta: poderíamos recordar em que ordem vai ocorrer a mudança de polo, no sentido físico e no sentido magnético? O magnético precede o físico e o físico segue o magnético. Um conjunto de fatores cósmicos extremamente importantes, em intensidade de luz, dirige-se para a Terra. O conjunto dos movimentos das placas tectônicas, o conjunto dos movimentos da Terra, o conjunto das partidas em massa, começando a ser observado desde o início deste ano, correspondem, na totalidade, a isso. Primeiro o magnético, alvejando de maneira precisa, por ressonância vibratória, como eu disse, certas camadas ou certos estratos ou certas consciências. Depois seguir-se-á, e já começou, a oscilação denominada física, mas vocês não estarão mais aí para ver isso. Pergunta: como está a inversão dos polos, no sentido magnético? Ela está acelerada. A aceleração não é linear. No sentido matemático, ela é exponencial. Vocês estão no que eu denominaria a fase ascendente, vertical, abrupta, da exponencial. Isso decorre diretamente do seu trabalho sobre a Merkaba da Terra e sobre sua Merkaba, tendo precipitado certo número de processos. Pergunta: quais manifestações geofísicas da Terra deve-se esperar em consequência desta aceleração? Na terminologia humana, vocês poderão chamar isso de uma extinção em massa. Eu denomino isso uma liberação. A lagarta tem um ponto de vista, a borboleta tem outro. Cabe a você saber o ponto de vista no qual vocês se colocam. A atenção, a intenção, canaliza a sua consciência sobre um plano vibratório ou sobre o outro.
É nesse nível que vocês irão demonstrar se vocês agem ainda no nível da personalidade ou no nível do estado de ser. Eu especifico que o processo não diz respeito unicamente aos animais, aos insetos, mas também, como vocês irão observar na primavera, outono, no hemisfério sul, aos vegetais. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, é tempo, agora, de acolher a bênção e a efusão do conclave arcangélico. Isso serão meus agradecimentos, minha paz e minha graça. Eu lhes digo, certamente até muito em breve. Acolham e acolhamos. Até breve.